Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo super especial de grandes personagens da história judaica. Você quer saber o que é ser herói de verdade? Você acha que porque a gente tem algumas dificuldades, então é difícil alcançar os nossos objetivos? Então venha conhecer esse personagem que vai nos ensinar que nenhuma dificuldade é grande o suficiente se você tem vontade de atingir seus objetivos. E o nome do nosso grande personagem hoje é Yosef Trumpeldor. Yosef Trumpeldor nasce no dia 21 de novembro de 1880. E o mês de Adar, o mês que a gente está agora, onde está saindo agora esse vídeo, é um mês muito importante para a vida dele. Ele nasceu na Rússia e ele foi educado pelos pais, uma educação judaica, uma educação sionista, e ele se apaixonou pelo comunismo. Inclusive ele era um pacificador. Ele não gostava de guerras, odiava guerras. E para quem odiava guerras, ele vai virar um grande general, um dos maiores que o exército russo já teve. Ele é formado como dentista e começa, em 1902, começa a guerra do Japão contra a Rússia. E Trumpeldor, ele não queria se alistar, ele é contra armas, acredita na paz, mas ele tinha muito medo quando ele foi se alistar e falaram: por que você não quer ir para a guerra? Quando ele falou o motivo que ele não queria ir para a guerra, que era um motivo ideológico, ele foi chamado de judeu medroso. E ele falou: não, judeu covarde e medroso eu não sou. Em 1902 ele se alista para a guerra contra o Japão, da Rússia contra o Japão, e ele é um dos grandes batalhadores da Rússia, inclusive vai ganhar uma série de medalhas. Em 1904, uma bomba cai do lado dele, explode e os médicos têm que amputar o braço esquerdo de Yosef Trumpeldor. E vocês acham que Yosef Trumpeldor desistiu? Não, ele pede para voltar para a batalha contra os japoneses com uma mão só, em 1904. E já naquela época, ele já começou a amar as ideias sionistas, gostar muito de se aproximar das ideias sionistas e sonhar em fazer em Israel Moshav Shitufi, ou seja, um assentamento independente economicamente falando, em que as pessoas todas vão trabalhar em vários tipos de trabalhos e vão dividir os lucros. Muito parecido com uma ideia que vocês conhecem chamada kibbutz? Pois é, o Yosef Trumpeldor já naquela época já pensava nisso, enquanto estava guerreando com os japoneses com um braço só. E vocês acham que isso aqui acabou? Depois de ganhar várias medalhas e a guerra com os japoneses, no dia 2 de janeiro de 1905, o Forte Arthur, onde Yosef Trumpeldor estava, cai na mão dos japoneses e ele vai para o cativeiro, ele vira refém, prisioneiro de guerra dos japoneses. E lá tinha mais de 1000 judeus russos prisioneiros de guerra. E o que Yosef Trumpeldor faz? Ele organiza Minyanim em Rosh Hashanah, ele ensina sionismo para os judeus e ele faz lá uma vida comunitária ativa. Naquela época os japoneses deixavam, ainda. A gente vai ver que na Segunda Guerra Mundial, infelizmente, isso vai mudar, mas naquela época eles tinham boas condições. Yosef Trumpeldor, ele faz com que as pessoas lá no cativeiro, os judeus do cativeiro, tenham uma vida cultural ativa e fala sobre o sonho dele, o sonho de ir para Eretz Israel e construir na terra de Israel o seu assentamento. Esse é o sonho de vida dele. E ele vai no assentamento, como refém japonês, ele vai cozinhando a ideia dele, convencendo as pessoas da ideia dele. Depois de muito tempo, os japoneses aceitam liberar alguns prisioneiros russos, e como Trumpeldor, ele era muito famoso na Rússia, ele foi um dos primeiros prisioneiros a serem liberados. E em 1906 ele é liberado e ele de novo recebe mais uma medalha do exército russo. O que ele vai fazer na Rússia depois disso? Ele já era dentista, vai continuar os estudos dele. Continua por 6 anos na Rússia estudando e se preparando para realizar o maior sonho que ele já teve: vir para Israel e fundar em Israel assentamentos que eles vão ser economicamente independentes. Yosef Trumpeldor não quer o dinheiro de ninguém. Ele quer pessoas aqui trabalhando e sendo independência financeira. A gente está vendo aqui os precursores do kibbutz. Uma pessoa impressionante, general, coronel com braço só, guerreiro, ganhou várias medalhas e também vai fundar aqui assentamentos. Em 1912, finalmente, Yosef Trumpeldor ganha o sonho dele. Ele vem para Israel, num lugar chamado Degania, depois com o tempo vai virar Degania 1, e começa o assentamento dele.
E tem uma frase impressionante. Hoje em dia a gente pergunta, a gente pensa muito, mas quando eu venho fazer aliá aqui, quando eu venho para Israel, o que eu vou ganhar? O que eu vou ser? Eu quero ter o mesmo emprego que eu tinha, senão para que eu vou? Quando perguntam para Yosef Trumpeldor o que ele quer fazer no assentamento dele, a resposta dele é: o que vocês precisam que eu seja. Não importa que eu estudei, não importa se eu sou médico ou dentista, o que importa é o que o povo judeu precisa. O que vocês precisarem, é isso que eu vou ser. Essa é a resposta dele. E ele faz todo tipo de trabalho com um braço só. Vamos lembrar, não tem o braço esquerdo, com um braço só. Em 1914, o mundo inteiro sofre uma reviravolta. Tem início a Primeira Guerra Mundial. Vamos lembrar que quem mandava aqui era o Império Otomano. E a guerra, e Yosef Trumpeldor, ele tem muito medo de que o exército alemão vai assumir aqui em Israel. Então ele vai até o Egito e ele, junto com Jabotinsky, outra figura famosíssima, vamos falar sobre ele em outro capítulo de grandes personagens da história judaica, eles vão até o Egito e eles têm uma ideia de fazer uma milícia, um pequeno exército judaico em prol do governo inglês e do governo russo. De novo, sem um braço. O governo inglês e russo não gostam muito dessa ideia, uma milícia judaica com armas. Não curtem muito essa ideia não, mas mesmo assim eles falam sim, a gente sim quer a ajuda dos judeus. E o Trumpeldor é nomeado coronel, vou relembrar até o final desse vídeo, com um braço só, coronel, para guerrear contra o exército alemão. E ele consegue guerrear e depois disso ele volta para a Rússia. Ele volta para a Rússia, por que ele volta para a Rússia? Ele sente que os judeus na Rússia estão hesitando em fazer aliá. Ele entra para uma organização chamada Halutz, e ele começa a pensar como finalmente ter o grande sonho dele, um exército de judeus para defender a nossa pátria. Lá na Rússia, junto com Jabotinsky, aí vem a primeira data importante de Adar, que é o mês que está saindo esse vídeo aqui, dia 19 de Adar, eles vão fundar a milícia judaica, que na verdade para eles era semente do exército. Foi muito difícil eles conseguirem fazer isso, mas Yosef Trumpeldor entendia que se a gente algum dia queria ser independente, algum dia a gente queria ter a nosso próprio governo, ser mandado por judeus, era mais do que necessário ter um exército de judeus. E esse sempre foi o sonho dele, de Jabotinsky. Finalmente, dia 19 de Adar, eles conseguiram esse sonho de criar a base do exército israelense. Enquanto isso, a Primeira Guerra Mundial está rolando, Yosef Trumpeldor está lutando, mas enquanto isso, existe um acordo feito entre o governo inglês e o governo francês. Em 1916 é feito esse acordo, que eles meio que vão dividir Israel. Eles já sabem que eles vão ganhar Israel do Império Otomano e vão dividir Israel. O norte de Israel, onde fica o Galil, ficaria em mãos da França. Yosef Trumpeldor, enquanto isso, volta para Israel e fica aqui. Quando os franceses e os ingleses, depois de ganhar a Primeira Guerra Mundial e dividir Israel, o governo francês não estava muito interessado nesse negócio de ficar com o norte de Israel. Eles estavam desinteressados, eles não tinham muito interesse nisso, não. E o que foi é que eles não deixaram nenhuma guarda aqui. Então os árabes que moravam ao norte de Israel se aproveitaram disso e começaram, os árabes e os beduínos, e começaram a fazer vários ataques a assentamentos cristãos e assentamentos judaicos que ficavam ao norte de Israel. E os judeus e os cristãos não tinham muito quem ajudasse eles na guerra contra os árabes, e eles eram assassinados e roubados, e muita coisa aconteceu sem receber nenhuma ajuda. E quem estava aqui em Israel era Yosef Trumpeldor. Ele estava aqui em Israel e uma dessas cidades ao norte, não é cidades na verdade, eram pequenas aldeias, pequenos assentamentos ao norte de Israel, se chamava Tel Hai. E eles chamam e pedem ajuda. E Yosef Trumpeldor, ele vai até a aldeia de Tel Hai, ao norte de Israel, para ajudar na defesa contra a milícia e o exército árabe. Eles ensinam as pessoas como atirar, ensinam as pessoas como guerrear. De novo, vocês já sabem, os telespectadores. Tudo isso muito bem, sem um braço. Impressionante a força de vontade que Yosef Trumpeldor tinha, guerreiro que ele era. Ele foi ajudando o pessoal de Tel Hai, mas ele também sabia que em termos de armamentos e pessoas eles estavam em defasagem, uma defasagem muito grande, uma defasagem enorme. Pediram ajudas e mais ajudas e não conseguiram nenhuma ajuda. Ninguém que fosse socorrer eles
contra essas milícias. E até que chegamos no fatídico dia de 11 de Adar de 1920. No dia 11 de Adar de 1920, o exército árabe fala para o pessoal de Tel Hai que eles querem entrar na aldeia só para verificar se tinha algum soldado ali, um soldado francês, só para ver se tinha ou não tinha. Eles não queriam, não vamos fazer mal a nenhum de vocês que estão aqui em Tel Hai. E o pessoal de Tel Hai acredita, aceita e deixa os árabes entrarem na aldeia de Tel Hai. Porém, quando esses árabes entram na aldeia, a verdadeira intenção deles é revelada. Eles roubam as armas de Tel Hai e começam a assassinar e matar pessoas em Tel Hai. Yosef Trumpeldor, ele pega o comando da defesa de Tel Hai. Durante um dos ataques, ele é atingido na barriga. 11 de Adar, 1920, ele é atingido na barriga. Vocês acham que isso impediu Yosef Trumpeldor? Não. As pessoas naquela época não sabiam primeiros socorros, não sabiam o que fazer. Yosef Trumpeldor, sangrando, sem um braço, pega o estômago e as partes que saíram para fora do corpo com o tiro, coloca elas para dentro, começa a orientar as pessoas como fazer para costurar ele, para colocar lá alguma bandagem para ele não sangrar até a morte, continua dando ordens para as pessoas de Tel Hai na batalha contra os árabes, e o pessoal de Tel Hai consegue afastar os árabes, mas infelizmente a ajuda de fora vai chegar tarde demais, quando Yosef Trumpeldor já está morto. Mas mesmo assim, ferido, continuou dando ordens para defender a aldeia e para eles saberem o que fazer para ele ter mais tempo de vida. Enquanto as pessoas estavam curando e tratando dele, e perguntaram para ele: Yosef, como vai? Como você está? Como você está se sentindo? Então Yosef Trumpeldor responde algo que vai ficar nos anais da história, uma das frases mais famosas do povo judeu. Ele vai falar o seguinte: pessoal, não se preocupem comigo. Tov lamut be'ad artzeinu. Tradução: é bom morrer em prol da minha pátria, do meu país. Altruísmo ao máximo. Yosef Trumpeldor vai falecer, mas os ensinamentos dele serão eternos. Yosef Trumpeldor vai nos ensinar, nesse mês de Adar, o que é altruísmo, o que é você fazer em prol da nação e não a nação em prol de você. E também, quando você tem um sonho de verdade, quando você quer muito algo, tudo fica possível, não importa muito as suas dificuldades. Mesmo sem um braço, eu posso ser coronel, posso ser sargento, mesmo com as tripas de fora, eu continuo dando ordens, porque no final das contas o sonho, a vontade dele era enorme. A vontade dele de ver Israel independente, de ver o exército, de ver o povo judeu em Israel. De novo, ele era um pacifista e ele acreditava muito nisso. Mas o sonho dele de ver tudo isso era muito mais forte do que qualquer outra dificuldade que ele poderia ter. Um personagem incrível, com ensinamentos eternos, que a gente tem que levar para a gente nessa época de dificuldades. Em todas as épocas de dificuldades temos que levar esses ensinamentos de Yosef Trumpeldor. Tov lamut be'ad artzenu. Em prol da minha nação, em prol do meu país, eu estou disposto a dar até a minha vida, porque esse é o máximo. A nação, o povo, é para isso que eu vivo. Esse é o ensinamento de Yosef Trumpeldor. O altruísmo é o máximo, e quando eu quero algo, qualquer coisa, qualquer dificuldade, eu consigo superar. Espero que vocês tenham gostado de conhecer esse personagem incrível da nossa história, e vamos nos encontrar em outros episódios. Como eu falei no começo, curtam o vídeo, acendem as notificações para você receber e conhecer mais personagens incríveis que nem o nosso grande Yosef Trumpeldor. Até o próximo.